de todas, né, as instituições, né, que vêm nos prestigiar e bater um papo verdadeiramente a respeito desse tema, como dito anteriormente, de extrema relevância para todos nós mineiros, né? Pois bem, antes disso, eu queria vender um pouco aqui, né, fazer um marketing da nossa instituição. O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, ele possui, né, hoje 11 campos, né, Cataguá, Juiz de Fora, Santos Dumont, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Barbacena, São João del Rei e Bom Sucesso, né? São as nossas unidades. Rio Pomba, para quem ainda não conhece, é uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, uma cidade muito hospitaleira, considerado o berço da Zona da Mata Mineira, uma cidade com mais de 250 anos. Então, é uma cidade que dá gosto, né, de viver, de morar, de trabalhar, né? Então, eu resolvi vir para cá e, graças a Deus, me sinto em casa, me sinto muito bem. Bem, o Instituto Federal, ele trabalha com o ensino verticalizado. Nós temos cursos técnicos de graduação e também de pós-graduação. Nós temos 5 cursos técnicos integrados: agropecuária, alimentos, informática, meio ambiente, zootecnia. Né? Temos técnicos concomitantes e subsequentes também na forma de ensino à distância, como meio ambiente, zootecnia. Alimentos também oferta essa modalidade. Nós demos uma parada nos 3 últimos anos, mas a partir do ano que vem a gente está retomando também. É uma grande oportunidade aí para quem, né, não tem tanto tempo assim. O ensino à distância ele é bem relevante. Nós temos 9 cursos de graduação, inclusive na área de alimentos, né, o Ciência e Tecnologia de Alimentos e Ciência e Tecnologia de Laticínios, todos dois na modalidade bacharel. Computação, educação física, zootecnia, direito, administração, agroecologia e matemática. E a pós-graduação, lato sensu, na forma EAD, agroecologia, desenvolvimento web e mobile, docência na educação profissional e tecnológica, e presencial, ensino de matemática e física, MBA em gestão empreendedora. Além dos 3 mestrados estrito sensu, né, entre eles o Ciência e Tecnologia de Alimentos, mestrado profissional, além do Prof. EPT, né, que é uma educação profissional e tecnológica, e também na área de zootecnia, nutrição e produção animal. Aqui uma imagem, né, do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Nós temos uma planta de laticínios, uma planta de processamento de produtos vegetais, de carnes. É uma estrutura bem interessante. Nós temos 3 unidades, 3 prédios de laboratório, físico-químico, microbiológico, sensorial, desenvolvimento de produtos. Então, estão todos convidados, né, a visitarem o campus Rio Pomba. Será um prazer tê-los conosco. Algumas empresas que a gente tem parceria em projetos, né, de iniciativa privada, vou citar algumas aqui: a própria Cooperativa do Cerro, a Associação dos Produtores de Queijo Canastra. Temos também parceria com a Aquimave, né, que é o pessoal do Campo das Vertentes, a Procame. Então, além de empresas, né, de renome nacional, como a Pifipaf, até mesmo exportadora de produtos aí, nós também trabalhamos com a agroindústria familiar, associações, cooperativas, que são também, né, a missão nossa regional e de desenvolver o Estado e as nossas parcerias também aqui no entorno de Rio Pomba. Algumas empresas públicas, né, e aí a Secretaria de Agricultura do Estado está presente nos seus 3 eixos, EPAMIG, EMATER e o IMA. Algumas universidades, como Viçosa, o FOP, o UFLA, o FJF, FAPEMIG, CNPq, ou seja, a gente está sempre aberto a esse tipo de projeto e parceria, que eu acredito que, somando forças, é que a gente consegue, então, evoluir, né, e mostrar, de fato, as nossas competências. Pois bem, vamos entrar, né, na palestra propriamente dita, né, na apresentação, e esse é o mapa, né, que a gente traz dos queijos artesanais de Minas Gerais, que retrata não só os queijos minas artesanais, mas queijos também, né, de outras variedades, como o queijo cabacinha, o parmesão de Suaçuí,
da mantiqueira, né? Ou seja, há no estado de Minas um potencial muito grande para a produção de queijos artesanais, e é preciso estimular isso porque é uma riqueza muito grande, né? Eu me lembro bem que o Elmer, que trabalhou muitos anos na Emater, foi também um dos pioneiros no diagnóstico e trabalho com queijos artesanais no estado. Ele foi muito questionado, né, quando a legislação de 2002 retratou apenas 4 regiões, e todos nós sabemos que havia mais variedades de queijos a serem também incluídas, mas, de acordo com ele, essas regiões que foram reconhecidas inicialmente tinham características muito semelhantes de produção, né, e eram produções bem volumosas, podemos dizer assim, bem característica, o que dava o pontapé inicial, podemos dizer assim, para todo o início do trabalho com os queijos artesanais no estado. Então, eu acredito que foi um critério bem razoável, né, de se utilizar, mas ao longo do tempo, né, outras regiões também foram surgindo, e isso vai mostrando para a gente a riqueza, né, do estado de Minas Gerais. Bem, aqui eu quero retratar, né, 2 regiões em específico que têm características como as demais regiões também têm, né, além da tradição na produção, uma tecnologia secular aí, né, um modo de fazer reconhecido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico de Minas Gerais, pelo IPHAN também, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, a gente tem que valorizar muito isso, porque, afinal de contas, esse produto ele é um retrato, né, de um estado, um retrato de uma região que movimenta a economia, movimenta a cultura, movimenta e tem um caráter social extremamente relevante. Eu acho que isso também não pode ser olhado em segundo plano, né? As pessoas permanecem na terra, né, tirando dali o seu sustento, o seu trabalho, e o Estado precisa estar muito atento a isso para que nós possamos, como é que eu vou dizer, valorizar cada vez mais e criar, né, mecanismos, meios para a gente poder, então, evoluir, né, na cadeia produtiva dos queijos. Então, eu trago aqui uma riqueza cultural extremamente forte, né, que a região do Cerro traz. Da mesma forma, a região da Canastra também, com riquezas naturais, né, uma bela, como é que eu vou dizer, um belo ambiente, né? A Canastra foi um dos lugares mais bonitos que eu fui até hoje, né, na minha vida. Eu também não visitei muita coisa, nada, mas a Serra da Canastra é um paraíso que deve ser resguardado por todos nós mineiros, né, por todos nós brasileiros. E aí, né, a questão do turismo também é muito forte, né, tanto no Cerro, Canastra, a própria região do Campo das Vertentes também é uma região que retrata muito a questão do turismo em razão das cidades históricas, né, presentes ali, e então isso está muito atrelado, né, todos esses fatores somam forças, né, para valorizar o queijo artesanal. Bem, o Cerro tem uma característica inerente, né? O Cerro não faz uso de tecido para poder fazer a prensagem do queijo durante a etapa de processamento, utiliza formas bem parecidas com formas de queijo Minas Frescal, né? Ao contrário das demais regiões que já fazem uso de um tecido. Então, há algumas pequenas variantes, né, entre essas produções de queijo, e, logicamente, isso interfere na qualidade do produto final, né, nas características, melhor dizendo, do produto final, trazendo, então, né, cada uma região a sua particularidade. Logicamente, também os fatores edafoclimáticos, como umidade, relevo, temperatura, todos esses fatores unidos também, né, contribuem para que cada região tenha uma microbiota específica, portanto, aquela que vai atuar nos queijos e trazer todas essas características de sabor, aroma, que todo mundo, de fato, né, aprecia num bom queijo artesanal. Bem, há regiões que
estão inovando, e aí eu cito o queijo mofado do Cerro, o queijo mofado também da região da Canastra, né, com mofos naturais, com queijos que são, vamos dizer assim, também muito apreciados, né? Eu já degustei desses queijos e assim, gostei demais de sabor, aroma, né? Todos os valores que as microbiotas mais complexas podem trazer aos queijos, né? E então a gente tem que estudar mais esse produto, a gente tem que trabalhar muito em cima dele e tem que abrir espaço para inovação. Eu vejo que o estado de Minas é um estado muito tradicional, mas não pode se ater somente a esse aspecto. Nós precisamos inovar, né? Se a gente for comparar os nossos queijos aos queijos paulistas, por exemplo, o estado de São Paulo hoje possui mais de 100 variedades de queijos artesanais fabricados a partir de leite cru. Então, isso mostra para a gente que há espaço para essa inovação. O estado de Minas, como berço, tanto da produção de leite quanto da fabricação de queijos, precisa estar atento a isso e buscar meios, caminhos para a gente poder valorizar todos esses produtos. Bem, olha, quando eu comecei a elaborar essa apresentação, eu pensei numa série de situações que pudessem nos levar a uma reflexão sobre legislação e o diagnóstico da produção de queijo, né, no estado, a questão dos registros, dos cadastramentos e tudo mais, eu vejo que não poderia deixar de estar sendo contemplado aqui. Então, o diagnóstico que a gente traz hoje, né, pode ter uma pequena variação aí em razão de atualizações, mas, de maneira geral, o diagnóstico é o seguinte: nós temos cerca de 30 mil produtores de queijos artesanais no estado, e aí entram os queijos Minas artesanais, a gente entra lá com parmesão, com cabacinha, com queijo da Serra Geral, ou seja, são todos os queijos artesanais fabricados a partir de leite cru do estado de Minas. Então, nós temos, em média, 30 mil produtores. Desses 30 mil, cerca de um terço é produtor de queijo Minas artesanal, que está alocado aí em 7 regiões do estado: Araxá, Cerro, Cerrado, Serra do Salitre, Canastra, Campo das Vertentes, Araxá, Triângulo Mineiro. Então, essas regiões, reconhecidas, inclusive, por legislação, têm 10 mil produtores de queijos artesanais. Fixem bem esse valor, tá, gente? Há um levantamento de que esses produtores, somente queijos Minas artesanais, colocam no mercado quase 30 mil toneladas de queijo por ano, tá? Ou seja, 30 milhões de quilos de queijo por ano estão indo para... são provenientes dos queijos Minas artesanais. E temos hoje, conferi ontem no site do IMA, 245 queijarias que são cadastradas nesse serviço de inspeção estadual, né, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. Das regiões dos queijos Minas artesanais cadastradas, nós temos Araxá com 12 queijarias, Cerrado com 31, Serra do Salitre com 16, Campo das Vertentes com 6, Triângulo Mineiro 8, tem lá 3 produtores que não estão inseridos em nenhuma dessas regiões, Serra da Canastra com 48 e o Cerro, que é responsável aí por aproximadamente metade de todos os cadastros presentes no IMA, com 121 queijarias cadastradas. E a gente observa também, em conversa com produtores, associações, que a legislação é ainda um desafio para ser ajustada na cadeia produtiva dos queijos. É uma legislação que passa por constantes mudanças, desde 2002, com a criação da primeira lei estadual do queijo Minas artesanal, que foi a Lei 14.185. E isso tem trazido aos produtores uma insegurança muito grande, né? Porque, vocês vão entender melhor, toda essa legislação, principalmente alguns parâmetros, seguem como referência a produção de queijo industrializado. Pois bem, à medida que a gente faz um diagnóstico, a gente precisa analisá-lo, né? Qual que é o reflexo, então, desse diagnóstico para a cadeia produtiva dos queijos artesanais? Primeiro é que um diagnóstico ele te aponta, né, desafios e também te aponta oportunidades, né? O que justifica
um número tão baixo de cadastro no IMA. Vocês viram lá que nós temos 245 queijarias cadastradas no IMA e temos mais de 30 mil produtores de queijos artesanais. Ou seja, nós não temos 1% de queijarias cadastradas no IMA. 99% das produções artesanais de queijo do Estado são consideradas, então, fora do processo de inspeção, né? Como mudar o atual cenário quanto a esse registro? Né? Qual que é o caminho que pode ser apontado para geração de políticas públicas e também mesmo privadas, né, para reverter esse quadro? Né? Quais projetos de governo estão sendo propostos para mudarmos essa realidade? Quais são as angústias dos produtores? Ou seja, é preciso fazer uma análise da seguinte forma: olha, se apenas, vamos arredondar, 1% dos produtores são cadastrados e 99% está fora desse cadastramento, tem alguma coisa que impede com que mais produtores se insiram nesse cadastro. Então, é preciso fazer essa avaliação, entender melhor todo esse processo. E aí entra a nossa pauta principal da apresentação, que é a legislação. E aí a pergunta que é feita é: há uma legislação específica para queijos de leite cru em Minas Gerais? Infelizmente, ainda não temos. Né? Como eu disse anteriormente, toda essa legislação que nós temos, parte dela, de fato, eu penso e acredito que ela se aplica ao queijo artesanal, sim, mas parte dela precisa de ser reavaliada, né, para ser adequada ao queijo. E aí vem, qual que é a realidade do nosso queijo artesanal? Quais são as condições de produção? E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, quando eu entrei no doutorado em 2002, nós começamos a visitar muitas regiões do estado. Todas essas regiões tradicionais, nós fincamos pé para coletar amostras, para poder fazer diagnóstico, para poder entender qual seria as características fisicoquímicas e microbianas desses queijos. E aí, nós encontramos produções com essa realidade aqui que vocês estão verificando. Está vendo? Ou seja, eu concordo com isso? Claro que não. Eu sei do valor que esse produtor tem? Claro que eu sei. O valor, como eu disse, cultural, o valor que é levado a ele a nível social, econômico. Ou seja, isso tudo tem que ser levado. Mas nós podemos compactuar com isso? Não, de forma alguma. Né? Então, observem só, aqui, olha a sala de maturação, né, desses queijos. Observe o que pode aparecer aí, né, durante o dia. Imaginem à noite, né, quando as luzes se apagam, né, tudo é possível, né, num ambiente desse. Aqui ficou característico para a gente uma produtora que fazia um queijo para a família dela, que é esse queijo menor, e vendia um queijo por dia. E olha a renda que essa produtora tinha. É lógico que ela plantava, ela fazia a colheita dela e tudo mais, o seu próprio sustento na sua terra, mas a renda extra que ela tinha era oriunda de um único queijo, onde muitas vezes o queijeiro passava ali e pagava a ela o preço que ele achava que era conveniente. Né? Então, são elos da cadeia que também precisam ser estudados e mais bem explorados para a gente poder ver soluções para isso. Né? Esse produtor aqui é um produtor que marcou muito. Tá? É um produtor de Araxá. E vocês lembram que o queijo artesanal, para ele poder fazer a grosa, como dizem, né? Ou seja, a toalete dessa superfície dele, eles fazem uso, por exemplo, de uma latinha de sardinha perfurada, né? Mergulham o queijo num balde com água e vai fazendo as aparas ali. Esse produtor não, ele faz com o próprio dedo, né? Com a própria unha, e vai gerando. Olha só, observem a parte da bancada onde ele está presente, ele forma uma massinha, um bolinho de grosa, né, de raspa de queijo, e vem uma netinha dele, nesse dia que a gente estava lá, puxou a calça dele e falou assim: vovô, massinha. Ele pegava essa massinha e dava para ela. Olha só, observem que qual a segurança que isso traz, né? Observem que a necessidade que há nesse para esse produtor, por exemplo,
de adesão a sistemas de gestão da qualidade, né? E muitas vezes pode estar colocando em risco até a saúde da própria família, né? Então, o que eu trago para vocês aqui, meus amigos, é uma realidade que eu acredito que ainda o Estado vive. E por que vive essa realidade? Olha só, queijos junto com produtos de medicamento veterinário, de uso veterinário e tudo mais, um ambiente bem insalubre. Mas a pergunta é, por que vivem? Porque a legislação ainda os exclui. Porque a gente ainda não buscou uma legislação que possa ser incluída para esses produtores e trazê-los para a legalidade, mas essa legalidade ela tem que ser vista como consciência, ela tem que ser vista como apoio, ela tem que ser dada ao produtor o direito dele entender esse processo e fazer os seus ajustes dentro de um tempo razoável, dentro de um recurso avaliado, que possa dar a ele, inclusive, parte subsidiada para que ele possa estar fazendo todas essas mudanças, né? Olha só, essa queijaria, gente, na cidade de Coromandel. Essa queijaria, o produtor, ele tinha lá várias cabeças de gado dessecadas, espalhadas por todo lado na propriedade e tudo mais. E eu até perguntei para ele, né, já que nós estamos na informalidade aqui, eu perguntei a ele o seguinte: senhor, qual que é o motivo de ter essas cabeças espalhadas aí e tudo mais? Ele falou: olha, isso é bom para espantar mal olhado, né? E aí eu imaginei, olha o ambiente que ele produzia o queijo, né? Uma propriedade que, em condições muito impróprias de produção. Mas, às vezes, a gente fica analisando, criticando e tudo mais, mas esse produtor, ele teve acesso à informação? Ele teve acesso ao que é necessário para poder fazer as modificações? Ele tem consciência do que é segurança alimentar para um produto? Então, eu acho que em muitos lugares que a gente vê todas essas condições inadequadas, é porque, às vezes, tá? Eu não estou colocando culpa em ninguém, mas às vezes está faltando a presença do Estado ali para poder dar esse respaldo, para poder informar. E aí a Emater faz um trabalho muito importante com isso. Não estou culpando ninguém, como eu falei. Nós temos 853 municípios no Estado. O Estado é do tamanho de um país. Se a gente for fazer, né, uma análise comparativa a países europeus, por exemplo. Então, a gente sabe da dificuldade de permear em todos os cantos, né, do Estado. Mas nós precisamos de políticas para isso. Nós precisamos de ter essa consciência e de trazer, como insisto aqui, esses produtores para o lado, né, mais consciente da produção de queijos artesanais. Bem, a partir do ano 2000, nós começamos, então, de fato, a movimentar mais a cadeia produtiva dos queijos artesanais. Isso é inevitável. Nos últimos 20 anos para cá, muita coisa aconteceu. A primeira legislação específica de queijos artesanais foi a resolução número 7 do Ministério da Agricultura, que tratou delimitação de regiões, uma série de questões, mas foi uma legislação que, como eu lembro, alguns amigos, né, dizem, legislação de ar-condicionado, o pessoal não foi a campo, não conheceu a realidade, quis fazer uma implantação de uma legislação de cima para baixo, né, e isso foi um problema muito grave. Mas, de toda forma, foi pioneira, foi iniciadora, que fez com que, inclusive, o próprio Estado de Minas também se movimentasse. E aí a Secretaria de Agricultura, numa ação muito virtuosa, né, junto do seu tripé, né, o IMA, a Emater e a Epamig, se movimentaram, fizeram um diagnóstico sobre produção de queijo, criaram um programa de apoio aos queijos artesanais de fabricação tradicional do Estado de Minas Gerais, e de lá para cá muita coisa veio acontecendo. Os concursos municipais, regionais, estadual. No ano passado nós tivemos até o concurso mundial de queijos artesanais no Estado de Minas. Olha que evento fantástico que reuniu um número extremamente elevado, expressivo de produtores, né? Nós temos nos queijos artesanais premiações internacionais que nos dão orgulho, né, em todas as categorias. Indicação geográfica, que nós já temos implementado na Serra da Canastra, o Cerro também já conseguiu, mas precisa de fazer andar melhor, né, esse benefício, né, que é a indicação geográfica,
que é uma ferramenta de extrema relevância para a região, para os produtores. Nós também tivemos alguns inconvenientes, que eu trato ainda como inconveniente, que é o uso da rala pela região do silo. Nós precisamos de rever esses conceitos. Não estou dizendo que está... não vou aqui incriminar que está 100% errado, né? Eu acredito que, de alguma forma, tentam buscar justificativa para que essa modificação do uso, né, dessa microbiota iniciadora tenha validado de alguma forma, mas a gente viu que, aqui mesmo em Rio Pombo, nós defendemos uma dissertação de mestrado, comparando a rala com o pingo, e a nível de características físico-químicas e microbiológicas, praticamente não houve diferença, mas sensorialmente a gente não fez nenhum tipo de trabalho referente a isso. É preciso aprofundar nesse aspecto, né? Novas variedades, como vocês viram as imagens anteriormente, com os queijos mofados, que eu acho que é um caminho muito promissor. Reconhecimento de regiões, né? Como eu falei, vieram as 4 regiões, Araxá, Cerrado, Canastra e Cerro, mas depois veio Triângulo, Campo das Vertentes, Serra do Salitre, veio outras, Ibitipoca, por exemplo, também, né, foi introduzida nesse processo em 2018. E aí, em tempo de pandemia, né, a gente também passa por uma série de dificuldades, uma série de questões, né, que precisam, então, ser estudadas, sanadas, para que o produtor, né, não abandone essa profissão, né, e que tenha condições também de se manter. Bem, quando eu falei que houve mudança de 2000 para cá, aí eu apresento para vocês, olha, uma queijaria que saiu dessa condição, imagina uma queijaria dessa, ela deve ter mais ou menos uns 6 metros quadrados, tá? E aí a Emater tem um papel fundamental nisso, com apoio direto ao produtor, para a construção de queijarias que tenham um ambiente muito mais favorável, queijarias cercadas, livres de presença de animais domésticos, um ambiente, né, muito mais harmonizado de se trabalhar. Aqui um exemplo típico, né, da região da Serra da Canastra, lá em Medeiros, com o Luciano, que é uma referência para todos nós também em queijos, minas artesanais. Resolveu também mudar, fazer sua queijaria, né? Tem uma família muito trabalhadeira, uma esposa que se dedica completamente ao queijo minas artesanal, né? Fez uma queijaria bacana. Observe o ambiente interno dessas queijarias, né? Que é um ambiente que você tem que tirar a bota para poder entrar, né? É melhor você entrar de meia dentro de uma queijaria dessa do que entrar calçado, né? De tão limpo, de tão organizado, né? E aí também há algumas variantes dentro dessa produção, com queijos maiores, queijos com alhaduras, né? Algumas regiões têm essa particularidade, que eu também vejo um ganho muito grande com isso, né? Tratamento da água, ou seja, a legislação inicial foi importante? Claro que foi importante, né? Ela norteou muita coisa, né? Isso aí a gente não pode negar. Aqui, olha, a primeira queijaria do estado de Minas Gerais que foi cadastrada no IMA, né, que é na Serra do Salitre, o Vanderlino Moreira. O segundo foi o João Melo, né, vizinho dele aí também, que assim, foram pioneiros nesse processo, né, e acho que isso foi muito importante para o Estado. Aqui nós temos, nessa foto, hoje o Natan, inclusive é professor universitário hoje, ele era estudante de iniciação científica na época, me acompanhava no doutorado, né, coletando amostras, aplicando questionário, fazendo as análises para a gente, tudo mais. Então, isso mostra para a gente que queijo artesanal também gera frutos, né, na academia, né? Então, isso é muito relevante. A equipe da Emater, né, que nos deu um suporte, assim, sem vocês, eu acho que não seria possível a gente ter caminhado, né, com essas pesquisas. E aí, a gente tem que valorizar isso, né? É uma parceria que traz resultado para o Estado, né, por meio da Emater, para a Secretaria de Agricultura, traz resultado para nós, acadêmicos, traz resultado para os produtores. Então, é uma força, né, uma união de esforços que, de fato, promove essas mudanças. E aí, aqui, né, a gente mostra parte, né, das coletas nossas, dos queijos, de água, de leite, de uma série de questões que foram levantadas
e que foram fundamentais para dar resposta, né, para mostrar para a gente qual que era o caminho. E aí, olha só, veio a legislação. Como a legislação veio? A legislação veio em 2002, depois mudou em 2008, e de 2011 para cá, é uma legislação atrás da outra. Se a gente não acompanhar, a gente até se perde, né, qual a legislação que está em vigor. O que eu quero dizer com isso? A legislação precisa, sim, ser mudada, a legislação precisa, sim, ser constantemente aperfeiçoada, mas ela precisa de dar vez e voz àquele que está sendo diretamente afetado, que é o produtor. O produtor precisa de ter representatividade na construção de uma legislação adequada, né? E assim, eu tenho visto uma certa dificuldade para isso acontecer, né? Mas é preciso abrir esse canal de diálogo, é preciso que a gente costurar isso juntos para que a gente possa, na medida certa, né, apostar numa legislação para queijo artesanal. Pois bem, já que eu falei de uma legislação que vem sofrendo alterações, que vem sendo adaptada constantemente, eu trato essa legislação como a maior preocupação dos produtores de queijo. Vocês podem ter certeza absoluta disso frente a tudo que a gente ouve em seminários, em palestras, em visitas técnicas às propriedades, por meio das associações representantes de produtores. Então, o entendimento que eu tenho, posso estar equivocado, e durante o bate-papo vocês fiquem à vontade para poder me corrigir, a maior preocupação que eu vejo dos produtores de queijo é com a legislação. E dentro da legislação, por que a legislação é a maior preocupação? Por causa do controle microbiano. E dentro do controle microbiano, qual é a maior preocupação? A contagem de Staphylococcus coagulase positivo. Por quê? Porque é difícil. O sarrafo é muito alto. Ou seja, o que é pedido para queijo Minas artesanal, ou queijos artesanais de maneira geral, é um padrão muito baixo de unidade formadora de colônia por grama de queijo, né? Nós temos uma variante de 100 a 1000 UFC por grama de produto. Observem só, eu trouxe até a tabela para vocês poderem ver, né? Dentro do decreto 4265, que foi a primeira legislação do Estado de Minas a retratar padrões microbiológicos para queijos artesanais, nós temos o mesmo valor de Staphylococcus coagulase positivo, entre 100 e 1000, e o decreto 44864, que manteve esses valores de Staphylococcus aureus, mas foi mais rigoroso, inclusive, quanto a coliformes A30 e coliformes A45. Né? Reduziu um ciclo logarítmico dessas contagens, o que também eu vejo que não somou. Eu vejo que não foi assertiva essa proposição. Há legislação específica para queijos de leite cru? Há sim. A Comissão Europeia, por meio do regulamento 2073 de 2005, trata Staphylococcus coagulase positivo como o único critério microbiológico para queijos fabricados a partir de leite cru. E aí, esses critérios, eles são estabelecidos da seguinte forma. Eu tenho um mínimo de 100 mil UFC por grama e um máximo de até... eu tenho um mínimo de 10 mil UFC por grama, ou seja, 10 a 4 unidades formadoras de colônia, né, ou seja, 4 ciclos logarítmicos, a 100 mil unidades formadoras de colônia, ou seja, 10 a 5. E por que isso? Porque é entendido que a produção de toxina estafilocócica, ela traz, de fato, um problema real a partir do momento que a contagem desse grupo microbiano extrapola os valores de 100 mil unidades formadoras de colônia por grama de queijo. Então, lá, mesmo quando o queijo atinge esses valores, o que o produtor faz? Ele é exigido que se faça análise de toxina estafilocócica. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o que nós fizemos? Pegamos esses valores que é dado para os queijos
de leite pasteurizado, os queijos industrializados, e trouxemos para os queijos de leite cru. Ou seja, é adequado, é favorável. E aí eu vou mostrar para vocês que pesquisas científicas que trabalharam esse grupo microbiano traz para a gente outras respostas que poderiam ser comparadas com o que nós temos especificamente para queijo de leite cru, já consolidado na comunidade europeia. Então, observem só. Esse gráfico, ele traz para a gente o seguinte. Olha, esse gráfico é da minha tese de doutorado, onde a gente fez a avaliação do grupo de Staphylococcus coagulase positivo, e aí nós trabalhamos queijos maturados à temperatura ambiente, no período das águas e no período da seca. Observem que tanto a reta tracejada quanto a reta contínua, elas praticamente não diferem tanto a nível dessas contagens. Ou seja, há um comportamento semelhante na redução da contagem de Staphylococcus coagulase positivo, seja no período das águas ou período da seca. E aí, se eu trato de limite mínimo, né, ou seja, 10:2, 100 unidades formadoras de colônia, vocês vão ver que essa linha vermelha na horizontal, ela joga o meu tempo de maturação para 14 dias. Se eu pego o M maiúsculo, que me dá um limite maior de até 1.000 unidades formadoras de colônia para o grupo Staphylococcus, eu já reduzo esse tempo para aproximadamente 9 dias. E se eu uso a legislação da Comunidade Europeia para queijo de leite cru, que é essa reta na horizontal amarela, eu jogo o meu tempo de maturação de queijo de leite cru da região do Cerro para aproximadamente 3 dias de maturação. Ou seja, se eu tivesse produzindo esse queijo lá na Europa, esse queijo, com 3 dias, ele já poderia estar sendo colocado no mercado. Tá certo? Vamos para outra região que também já foi trabalhada, que é a região da Serra da Canastra. E aí nós temos o trabalho da Milene Dores, de 2007. O que ela fez? No período das águas, que é o período de maior incidência de contagem de Staphylococcus coagulase positiva, ela maturou os queijos, né, na temperatura ambiente. E aí o que ela verificou? Ela verificou que a redução da contagem de Staphylococcus coagulase positivo só atenderia a legislação, que seria 10:2, quando atingisse aqui aproximadamente 3 semanas. Pela legislação da Comunidade Europeia, esse tempo seria reduzido para 9 dias. Eu plotei aqui, inclusive, no limite mínimo da legislação da Comunidade Europeia, que é 10:4, ou seja, 10.000 unidades formadoras de colônia desse grupo microbiano por grama de queijo, né? Então, seria 9 dias. Ferraz, que foi meu orientado de mestrado aqui em Rio Pomba, também trabalhou com queijos na região da Serra da Canastra, queijos maturados no centro de maturação, e esses mesmos queijos, dos mesmos produtores, também foram maturados na propriedade de origem. E aí nós tivemos uma pequena variação também na redução desse grupo microbiano. A reta contínua é a indicação dos queijos que são maturados no centro de maturação. Já a reta tracejada é aqueles queijos que foram maturados na propriedade de origem. E aí, o que nós temos? Se a gente for seguir a nossa legislação pelo decreto 44864, eu tenho que maturar esses queijos no centro de maturação por quase 2 semanas. Mas na propriedade, eu posso maturar por 10 dias. Agora, se eu comparar esses queijos com os padrões da Comunidade Europeia, na propriedade, eu vou maturar esses queijos por aproximadamente 9 dias. E se for no centro de maturação, por aproximadamente 9 dias. Mas na propriedade, menos de 1 semana. Ou seja, com 5, 6 dias, esses queijos estariam aptos também a irem para o mercado. Por fim, a região de Araxá, que também teve um trabalho muito bem realizado pelo Gilson, né, por Salles, 2015,
faz essa avaliação de Staphylococcus coagulase positiva, tanto no período da chuva quanto no período das secas. E lá, inclusive, a região de Araxá é a região que hoje, legalmente, por meio da portaria 1969, tem o menor tempo de maturação, que são 2 semanas, em relação aos demais queijos. Então, pela portaria 1969, esses queijos fabricados lá na região de Araxá deveriam ficar maturando por mais de 10 dias, quase aí os 14 dias que de fato ele estabelece, né? Agora, se eu utilizar um parâmetro que de fato é adequado, um parâmetro que já está consolidado na comunidade europeia para queijos de leite cru, eu já posso colocar esse queijo no mercado com 2 dias após a sua fabricação. Por quê? Porque a contagem inicial desses queijos para atender ao parâmetro de 10.000 unidades formadoras de colônia por grama de queijo já foram atendidos naquele momento, né? Então, há uma diferença muito grande do que é exigido para nós hoje, na nossa legislação, que utiliza parâmetros de queijos de leite pasteurizado, sendo adotado para queijo de leite cru. Tá certo? Então, um outro detalhe que eu gostaria muito de também trazer como demanda dos produtores para essa reflexão aqui hoje é a questão da propriedade livre de brucelose e tuberculose. A gente sabe que a gente não pode abrir mão, de fato, de um diagnóstico bem feito dessas 2 doenças, brucelose e tuberculose, mas fazer uma exigência dessas propriedades serem livres de brucelose e tuberculose é uma ação muito rigorosa, tá? Uma ação que poucas instituições conseguem aplicar. Então, eu vejo que há necessidade da legislação rever esse conceito, né, que está sendo exigido, para que a gente possa, então, dar melhores condições para que os produtores possam se adequar à legislação e trazê-los para o nosso lado, né, para o lado que a gente quer, que é o lado da inspeção, o lado da consciência na produção do queijo artesanal. Pois bem, pessoal, para a gente poder finalizar e fazer essas considerações finais, eu gostaria muito de deixar aqui a minha opinião. A maturação deve ser utilizada para melhoria das características sensoriais do queijo, ponto. Por que eu coloquei ponto e não ponto e vírgula aí? Como eu falei inicialmente, a minha tese de doutorado foi uma das referências utilizadas para a legislação de Minas, como pioneira, né, para trazer resposta ao Estado de Minas para poder construir esse material, essa legislação. Eu fico muito orgulhoso disso, porque a gente sabe o trabalho que deu, é uma dificuldade muito grande de poder trabalhar de uma forma tão criteriosa como foi adotada, para gerar resultados que a gente confia e que são, de fato, pioneiros, né, e comparados com os resultados que vieram posteriormente. Então, eu sempre falava assim, olha, a primeira coisa que aconteceu com os resultados da tese foi um fator extremamente relevante. Qual foi? Desbancar os 60 dias. Nós pegamos e dissemos que não, que havia sim possibilidade de consumir queijo artesanal fabricado a partir de leite cru, sem a necessidade de submetê-los a 2 meses de maturação. Pois bem, feito isso, os produtores, né, também, uma questão muito relevante de ser colocada, é que depois dessas pesquisas, e depois do apoio dado do Estado, por meio da própria Mater, o IMA também, né, por meio como é que eu vou dizer, da consciência, né, de levar a informação ao produtor, por meio dos seminários e tudo mais, houve uma adesão interessante, né? E o Cerro abraçou isso de uma forma muito mais rápida do que as demais regiões. No entanto, é a região que tem metade, praticamente, de todas as queijarias cadastradas. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você imagina um produtor que faz a sanidade animal, tem a sanidade animal em dia, que pratica as boas práticas agropecuárias, de ordenha, que tem todos os cuidados
com os sistemas de gestão da qualidade, as boas práticas, ou seja, trabalha minuciosamente a sua cadeia produtiva de produção de queijo, e se com uma semana o produto dele está atendendo aos parâmetros de legislação, ele vai ter que respeitar os 17 dias, ou seja, ele vai ter que estocar por mais 10 dias o produto dele lá na propriedade onde ele faz os queijos. Então, no meu entendimento, é um castigo que ele está pagando por ser um produtor adequado, por respeitar as normas e ter produto de qualidade. Agora, você imagina aquele produtor que, porventura, não tem lá tanta obediência, né, a nível de condições satisfatórias de produção, que não faz um diagnóstico bem feito do seu rebanho e de vários fatores da cadeia produtiva. A partir do momento que ele atendeu os 17 dias, ele já vai colocar o queijo dele no mercado. Então, estabelecer tempo para segurança alimentar, aí entra o segundo tópico, é preciso que seja revisto. Por quê? Porque eu acredito que nós somos a única legislação que concilia tempo de maturação com segurança alimentar. Nós precisamos estar atentos aos critérios. Qual é o critério? O critério vai ser, a partir do próximo ano, 10 mil unidades formadoras de colônia de estafilococcus coagulados positivos. Ou seja, se o produtor conseguiu atingir isso com 3 dias, 5 dias, beleza, ele pode mandar o produto dele para o mercado. Agora, ele não atendeu, ele vai ter que maturar o queijo dele, ele vai ter que ficar mais tempo até o queijo dele ser devidamente se enquadrar a esse critério, né, que eu vejo também de uma forma muito conveniente. Deve-se dar ao consumidor o direito de escolha pelo produto desejado. Nós temos nichos de produção de consumidores que preferem queijos mais frescos. Outros consumidores preferem queijos maturados, 2 meses, 3 meses ou até mais. Por que não dar a esse consumidor o direito de escolha, né? O direito de consumir o queijo que ele achar que é o queijo mais devido? O queijo artesanal mineiro precisa de uma legislação específica para queijo leite cru. Isso é fato. Nós precisamos discutir isso o tempo todo, né? O que poderá contribuir demasiadamente com a inclusão de um maior número de produtores da formalidade. A partir do momento que o produtor enxergar que a legislação é viável, permite com que ele produza um queijo que seja seguro, mas ao mesmo tempo não seja tão rigoroso, eu tenho certeza que a adesão de todos os produtores, de todas as regiões de Minas, vai ser muito grande. E aí nós temos a condição de estar inspecionando melhor esse produto, nós temos condições de orientar melhor esses produtores e fazer com que mais queijos inspecionados, devidamente cadastrados, sejam colocados no mercado. E, por fim, gente, não podemos abrir mão de forma alguma. Eu falo na flexibilidade da legislação, mas eu falo também que a aplicação do sistema de gestão da qualidade, sejam as boas práticas, os procedimentos padrão de higiene operacional, as boas práticas de fabricação e qualquer outro sistema, o autocontrole, que possa trazer segurança para o alimento, é fundamental de ser aplicado, né? Capacitação de produtores, ou seja, melhoria constante de instalações, tudo isso não pode deixar de fazer parte desse complexo produtivo. E, por fim, ações conjuntas, né, de diversos elos da cadeia produtiva poderão gerar melhores condições de produção, de inspeção, de comércio, né, contribuindo com o crescimento do Estado de Minas Gerais e, logicamente, com o seu povo, né, que vê no queijo não apenas um produto alimentício, mas uma forma de viver, mantendo a sua cultura, a sua tradição, o seu orgulho, gerando renda, gerando trabalho, né, por meio da terra. Você quer uma coisa mais rica do que isso? Né? E dá, logicamente, a todos nós, né, que valorizamos isso, que entendemos todo esse processo, muito orgulho de sermos mineiros e de contribuirmos, né, com esse segmento que eu vejo que é fundamental para o Estado de Minas Gerais, para a cadeia produtiva dos queijos artesanais. Então, eu gostaria, né, de agradecer aqui
o Instituto de Laticínios Cândido Torres, por essa abertura, né, para debate, para a gente poder elevar o nível das discussões sobre queijos artesanais, ao meu campus, né, do IF Sudeste MG, que, inclusive, né, para quem ainda não sabe, eu estou colocando meu nome à disposição como candidato a diretor-geral aqui, né, espero que a gente tenha sucesso, né, nessa investida. A cooperativa dos produtores rurais do Cerro, que nos deu e ainda nos dá um apoio muito grande em vários projetos que a gente tem desenvolvido em parceria, a Associação dos Produtores de Queijo Canastra, também a Procame, que também desenvolvemos projetos em parceria com eles, ao Elmer, que para mim foi uma luz, né, desde quando eu comecei a trabalhar com os queijos artesanais pela Emater, ao professor Cleuber Boari, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, lá em Diamantina, que é um parceiro também formidável, um professor sensível à causa dos queijos, e a gente tem feito uma parceria muito interessante em apoio às representações, né, dos produtores de queijo, ao Gilson, né, que toda dúvida que a gente tem, que tudo que a gente tenta construir, a gente pede orientação, a gente está sempre conversando, que também contribui muito com a cadeia produtiva. A própria tese dele de doutorado trouxe para a região de Araxá uma possibilidade aí, né, de redução do tempo de maturação, e a professora Célia, que sempre, né, vai ser aí a minha maior referência em queijos artesanais, porque foi ela que apostou nesse projeto, foi ela que fez com que, inclusive, a universidade pudesse ter um olhar diferenciado para os queijos artesanais, e eu trago isso comigo aqui também para o Instituto Federal de Rio Pomba, porque eu vejo que é um caminho muito promissor, eu vejo que há um campo de trabalho infinito para a gente poder estar desenvolvendo, e eu não poderia me furtar em estar também, né, trazendo para os nossos estudantes aqui essa orientação, essa informação que tem colhido muitos frutos e tem sido um trabalho muito gratificante. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção, né, até agora, muito obrigado pela oportunidade, professor Sebastião, Júnior, Fernando, e vamos agora, né, partir aí para o bate-papo para a gente poder tentar, né, contribuir aí com algumas respostas. Obrigado, Zé. Parabéns pela brilhante apresentação. Vários elogios aqui no site, no chat, né? Então, a gente agradece aí. Só queria registrar aí a presença aí da CEAPA, né? Do IMA, da Emater, da EPAMIG, dos professores aí da EPAMIG LCT, dos colegas do setor, e agradecer a presença de todos, falar que nós chegamos aqui a mais de 120 pessoas presentes no nosso bate-papo hoje, quer dizer, mais um sucesso, né, numa véspera de feriado. Então, agora eu passo a palavra aí para o nosso colega Fernando Magalhães. Por favor, Fernando, obrigado. Obrigado, Júnior. José Manuel, parabéns pela brilhante palestra, pela brilhante exposição. As provocações são sempre bem-vindas. A humanidade só desenvolveu por meio de provocações, né? A zona de conforto não é uma zona legal de se ficar, tá certo? A legislação, efetivamente, ela tem que ser dinâmica, né? No nosso caso, como o Zé falou, o mineiro é conservador, às vezes demora mais, mas vai chegar um momento que vai ter que mudar. E essa provocação vem num momento muito importante, né? Eu acho que nós, como técnicos mais antigos, hoje eu posso falar isso, né? A gente tem uma certa licença poética, né? Quando nós começamos, o pessoal que é mais novo aí, que a maioria, certamente, que está nessa sala é bem mais novo que eu, a trabalhar com queijo artesanal, nós tínhamos desconfianças dos produtores, dos colegas nossos, dizendo que isso não ia dar em nada, né? E tal, etc. De alguns consumidores, né? Já falavam que jamais consumiriam esse produto, né? Então, nós tínhamos que agarrar a uns dos outros, né? O pessoal da Emater, o pessoal do IMA, né? A EPAMIG, como era menos conhecida em termos de produtor de queijo,
Quando a gente chegava nas propriedades, eles pensavam que nós fôssemos fiscais, né? Então tivemos que quebrar alguns paradigmas. A Emater já não tinha esse problema, porque a Emater, graças à capilaridade dela aí, né, sei há quantos anos, quantas décadas que ela trabalha junto ao produtor, com esse belíssimo trabalho que ela faz, ela não tinha esse problema. E quem ajudou a quebrar esse paradigma foram exatamente os técnicos da Emater, onde eu cito aqui agora o Alberto, lá de Medeiros, que nos ajudou muito com isso, né? O próprio Luciano, produtor que você citou aí, né? Em nome de quem eu agradeço a todos os produtores que permitiram que a gente desenvolvesse pesquisas nas propriedades deles, né? Então, não foi fácil, né, passar desses 20 anos aí, mas foi com muito orgulho e muito prazer, apesar das dificuldades, que a gente chegou aonde chegou, né? E ainda com um grande caminho, aí, um longo caminho a percorrer para que possamos adequar cada vez mais a legislação aos desejos, né, do produtor, que, afinal de contas, né, para quem a gente trabalha, né? Adequar dentro de parâmetros mínimos, né, para que se tenha um alimento seguro, ok? Muito bem, depois disso eu tenho que falar menos, que na verdade, né, eu só faço aqui o meio campo. E parabéns pela palestra mais uma vez, Emanuel. Essa provocação sua é bem-vinda no nosso meio, né? Somente o meio acadêmico. O meio acadêmico tem provocação e não funciona, né? Verdade. Muito bem. A Fabiane Cislag, ela te parabeniza pela palestra, tá? Ela disse que trabalha com queijo colonial artesanal lá no sudoeste do Paraná, né? Ela disse que tem muitas dificuldades de estabelecer um único tempo de maturação devido às diferentes condições de maturação dos queijos da região. A contagem inicial também muda, a composição fisicoquímica do queijo, o tamanho, etc. Tudo isso interfere na maturação. Agora vem a pergunta, Zé, como você vê isso? Será que determinar esse número X ainda é o melhor caminho? Você, de certa forma, já respondeu essa questão. Né? Eu acho que não é, como eu disse, estabelecer tempo vinculado à contagem de contaminantes, eu não vejo... Por que não estabelecer o parâmetro? Pronto, estabeleceu o parâmetro, independente do tempo que está colocado no mercado. Né? E aí, uma discussão que eu já até tive com o Gilson em tempos anteriores, ele vai lembrar, a indústria de laticínios, Fernando, quando ela estabelece lá um tempo de maturação do queijo, por exemplo, um Minas Padrão, 4 semanas, é para quê? É para atender a parâmetro microbiológico? Não. Ela pode colocar esse queijo com 1 semana no mercado, né? Se ele atendeu ao parâmetro de legislação, se ele é inspecionado, se coletou uma amostra dele, levou para o laboratório e tudo mais, beleza. Agora, por que o queijo artesanal tem que cumprir tempo de maturação? Né? Ou seja, vão ter critérios razoáveis que, de fato, atendam à necessidade do queijo leite cru, e aí vamos esquecer esse tempo de maturação. E aí temos o João Belo aí, que faz uma maturação de queijo como ninguém, que vai dizer para nós, olha, Manuel, um queijo com 1 semana, com 2 semanas, com 1 mês, ele vai ter essas e essas características sensoriais. Né? E aí eu tenho um nicho consumidor para cada um desses produtos. Entendeu? É isso aí. Inclusive, agora, essa famosa indústria 4.0, ela está partindo para atender nichos, né? Justo. Então, o queijo artesanal pode embarcar nisso aí. Tá certo? Verdade. Gilson, meu caro, você foi citado, você tem direito a uma réplica. Você quer? Alô, Gilson? Alô? Oi, Fernando. Gilson, você foi citado, você tem direito a uma réplica. Não, mas eu acho que o Zé Manuel foi extremamente feliz na apresentação dele, foi uma apresentação brilhante, até escrevi aqui no chat. Eu acho que a gente está muito bem, né, de uma pessoa tão especial, como eu disse no chat, e competente como ele, contribuindo na causa dos queijos. Então, não acho que não há necessidade de fazer nenhum tipo de complemento, não. E eu concordo com tudo que o Zé Manuel disse. Eu acho que a gente precisa avançar sim, e as pesquisas têm demonstrado isso, e a gente precisa urgentemente adequar o nosso padrão da legislação, né, a outros padrões. A gente é muito rigoroso, a gente é muito crítico com os nossos queijos, né? E certamente, se houvesse
tantos riscos assim, a gente estaria numa outra situação epidemiológica muito grave, né? Vamos dizer assim, estaria num surto de queijo muito grande. Então, acho que não há necessidade de complementação, mas eu agradeço a oportunidade. Ok, Gilson, obrigado. Muito bom ouvir você falar nisso e ir para frente, né? Aliás, de você a gente não esperaria outro pensamento, né? E eu, como trabalho com análise sensorial há muito tempo e lendo sempre muita coisa sobre, essa questão de objetivos, o nosso sonho de consumo é quando a análise sensorial for determinar não o alimento seguro, mas assim a característica sensorial mais indicada daquele produto, né? Ou indicada para aquele nicho de produtores, né? Mas nós vamos chegar lá ainda, né? Esses 20 anos aí já andou muito, tá certo? Quem começou de lá sendo, agora a gente achava que era fiscal, às vezes não deixava a gente entrar direito, hoje a gente é super bem-vindo nessas propriedades, né? Já mudou muito, quem viveu é que sabe, né? Como diz aquela música do Cazuza, só entende quem namora, né? Vai, Gilson. Não, e só fazer uma complementação, como sugestão aí para até para umas próximas aulas, né? O pesquisador o Felipe Santana, que é orientado pelo professor Marcelo, ele fez uma análise metagenômica do queijo, tanto da canastra, mas principalmente da Serra do Salitre. O Ranier fez a maturação e ele fez a análise metagenômica. Metagenômica é um mapeamento genético de todos os micro-organismos existentes no queijo, né, consegue chegar, em alguns casos você consegue chegar em espécie, mas de um modo geral somente família, né? E ele fez isso por análise de período de maturação, ou seja, o Ranier foi fazendo a análise convencional, tradicional, e ele fez essas pesquisas na Áustria, avaliando o período de maturação dentro dessa análise metagenômica. E é incrível os resultados, como você percebe a ausência de micro-organismos, ausência, tá? Comparado com os micro-organismos desejáveis, você percebe a ausência dos micro-organismos indesejáveis em vários períodos de maturação. Assim, avassalador a presença de micro-organismos desejáveis comparado com os indesejáveis. Era uma proporção de 99-1, digamos assim. Só como sugestão e colaborando com a fala do Zé Manuel. Obrigado. Mas hoje, o Zé Manuel que é o nosso palestrante. É isso aí. Mas o Zé Manuel também citou o João Belo. João Belo, por favor, suas considerações. Sua réplica. Eu fiz um merchandising para ele, sabe, Fernando? Vamos ver se ele retribui, né? Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, João. Realmente eu gostei muito da palestra do Zé Manuel, porque levanta pontos que atualmente me preocupam muito, né? Porque o meu receio da legislação e desses parâmetros, e agora a discussão muito forte que está a respeito do fungo, né? É que isso, em nome da segurança e do padrão, né? Eu acho que tem que ter segurança, tem que ter estudo, né? É verdade. Mas eu já tive experiência em outro tipo de trabalho, em outras empresas e tal, com essa questão de padrão e segurança. A gente corre o risco de, em nome, às vezes, de um excesso de zelo, vamos dizer assim, né? Estabelecer referências que vão cair nisso. Quer dizer, já caíram nisso que o Zé Manuel está falando, né? Então, se a gente caminhar para o fungo, né, por exemplo, existem teorias que dizem o seguinte: nós temos que isolar o fungo, né? Identificar se esse fungo produz alguma toxina, e aí produzir este fungo em laboratório para depois o produtor poder usar. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo isso uma limitação absurda, porque a gente tem o nosso leite cru, né, em comparação principalmente com o hemisfério norte, ele é muito rico, né, porque lá, por uma série de razões, já empobreceu o leite, né? Então, fazer isso aqui, né, é empobrecer essa diversidade, né, do nosso queijo, né? E o risco real, porque nós não temos, a gente sabe ao longo
na vida das instituições, a gente está vendo agora, é um grande exemplo, as instituições de pesquisas e governamentais, elas têm uma dificuldade muito grande hoje de verba para desenvolver as pesquisas, a gente corre o risco, né? Não que eu seja contra a indústria, mas eu estou colocando uma realidade, né? O que pode acontecer? Hoje o produtor é livre para usar, né? Livre entre aspas, né? Porque tem uma censura com relação ao mofo, o cara não consegue registrar a queijaria. Então, corre o risco do produtor que tem que passar a comprar isso para usar no seu queijo, né? Então, essa é a minha preocupação maior. Então, quando o Zé Manuel coloca da forma como ele colocou, isso eu realmente estou muito sem esperança com relação a isso, pelos movimentos que têm acontecido, pela legislação que estão sendo criadas, né, pela restrição. Eu acho que a nossa realidade... Desculpa o que eu estou falando, mas me deram a oportunidade, agora... Prazer te ouvir, João. Com isso aqui. Mas, então, eu acho que, principalmente, não podemos criar uma situação que faça o produtor dependente de outros, né? O que ele não é hoje. Né? Você tem queijo, o cara não depende de nada, cara. É coalho, leite e prateleira. E o pingo, mas nada mais. Isso é um verdadeiro milagre, né? Desculpa. Exatamente. João, que é sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Obrigado pelas suas colocações. Né? Continuando aí, Zé Manuel, uma pergunta aqui do Diego Barroso. Ele diz o seguinte: 30 mil produtores e 245 certificados. Vemos que a legislação atual exclui a maioria. Daí vem a pergunta, mas como fazer, na prática, essa migração, mesmo com legislação adequada? Faltará extensão rural para a capacitação desses 29.755 produtores. Te apertou. É difícil, né, cara? Mas eu vejo que... É um desafio. É um desafio. Eu acho que as cooperativas e associações têm um papel fundamental nesse processo. Elas precisam de criar condições também. Eu lembro que o João Leite gosta muito de falar sobre isso. Né? Outra pessoa também, o Eduardo, lá da CEAPA também gosta de falar muito, de dar liberdade ao produtor, dar mais autonomia para o produtor poder, né, criar seus mecanismos de adequação. Eu acho que pode ser um esforço conjunto, né, um esforço a nível de Estado, né, que vai buscar orientar melhor os produtores, criar caminhos para motivá-lo, né? E aí buscar... E porque outra questão também, Fernando, que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o seguinte: se eu fosse produtor de queijo, eu não abriria a mão, em momento algum, de estar associado ou cooperado. Entendeu? Eu tenho que fazer parte de um grupo. O grupo, ele é mais forte, ele é mais unido, ele consegue uma série de benefícios que eu, como produtor individual, não consigo. E a gente tem que parar, o mineiro, de maneira geral... Ele tem que subir um pouco o topo da montanha para poder enxergar um horizonte maior. Você está entendendo? Perfeito, perfeito. Nós estamos precisando de fazer esse exercício, né? Ficar menos desconfiado um pouco, acreditar, dar crédito ao outro, né? Buscar essa unificação, essa união. Eu acho que o caminho tem que ser por aí. Perfeito. Eu acho que também, né, você pode fazer uma articulação com as prefeituras, né? Com o Senar, Emater, né? Sebrae. O Ricardo está aí, o Ricardo sabe. Exatamente. Né? Quer dizer, alguém tem que tomar iniciativa e fazer essa costura dessas instituições, junto com as associações, que essas associações são fundamentais realmente para o desenvolvimento do negócio. Né? Eu costumo falar nas minhas palestras que o negócio de produção de queijo não é nosso, é deles. Eles é que tem que zelar por isso, nós só damos um apoio necessário. Né? A gente está à disposição deles, às vezes a gente até provoca alguma ajuda. Não é? Antes se provocava mais, né? Hoje, né, com esse tempo aí, as associações cresceram, né? Nos procura menos, estão andando com as próprias pernas, como é o caso da reunião que nós fizemos com a Canastra, né? Esses dias aí, né, Zé Manuel? Tudo bem.
Isso aí. Ô, Zé Manuel, olha, o pessoal parabenizando a você pela bela palestra, né, por tudo. Né, o que a gente sabe que já seria assim, né? Mas eu te falei ontem à noite que ia ser um sucesso. Né? Não sabia, não, Fernando. Então fica sabendo. Ah, outra pergunta aqui, Zé Manuel. A Jéssica Ribeiro, ela fala, no novo padrão microbiológico para alimentos, RDC número 331/2019, pede-se que a ausência de toxinas estafilocócicas. Pede-se a ausência de toxinas estafilocócicas. Minha pergunta é sobre em que pé está o acesso aos produtores a esse tipo de análise. Você sabe? Fernando, eu não sei. Mas como a legislação não exige que o produtor faça a análise de toxina, eu acredito que não tenha sido feita. Entendeu? Uhum. Eu acho que qual que é o motivo de eu, como produtor, fazer a não ser que eu seja criterioso, que eu queira saber se, de fato, a microbiota que está envolvida com o meu produto, acima de um determinado valor, está produzindo enterotoxina também. Eu acredito que algumas pesquisas tenham sido realizadas, tá, Fernando? Talvez o Gilson, que tem mais contato com o pessoal da UFMG, possa trazer essa informação, mas eu acho que o produtor individual ali não tem feito essa análise, não. O Carlos também, da cooperativa, não tem feito não, né, Carlos? Carlos, um prazer tê-lo aqui no nosso evento, amigo. Quanto tempo? Seu microfone está fechado. Carlos, seu microfone está fechado. Ah, ok. De qualquer forma, obrigado. Se você entrar aí depois, você pode pedir a palavra, tá ok? Vamos combinar assim. Gilson, você quer comentar alguma coisa? Zé, fala, Zé Manuel. Vou aguardar o Gilson. Se o Gilson não tiver informação, eu só complemento. Tá ok. Gilson, tem alguma informação acerca disso? O Gilson também deve ter caído, não? Mas, então Fernando, vai, Zé. Eu acho que é isso. Eu acho que se a gente caminhar para uma legislação que, de fato, dê essa flexibilidade para esse grupo microbiano, aí nós vamos ter que, de fato, partir para esse tipo de análise, que não é uma análise tão simplificada, não é uma análise barata, mas é um caminho. Eu acredito também que a legislação não pode abrir mão disso, né? Se tiver, vamos julgar aí para 10/4, 10 mil UFC por grama. A partir do momento que extrapolou esse valor, aí sim eu também concordo em estar fazendo as análises para resguardar. Perfeito, Zé, perfeito. Vamos continuar aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário aí, Júlio, tranquilo? Tudo tranquilo, Fernando. Muito boa a sua condução. Você incorporou o espírito desse evento, né, que é chamar realmente as pessoas para o bate-papo, né? É isso aí. Então, eu estou aqui acompanhando de perto. Obrigado, Júnior. Eu acho que você está precisando de dinheiro emprestado. Começa a puxar saco assim, normalmente, que está querendo dinheiro emprestado. Da pessoa errada, desculpa. Brincadeira, Júnior. Você é o nosso decano, a gente tem que pedir bênção para você. Esse decano, hein? Valeu, Júnior, obrigado. A pergunta da Letícia Letts. A portaria do IMA, número 1969, de 26 de março desse ano, não seria uma legislação voltada para QMA? O que você tem a comentar sobre o selo arte? Sim, a 1969, ela é voltada, sim, para o queijo Minas artesanal. No entanto, ela estabelece esse tempo de maturação, né, para todas as regiões do queijo Minas artesanal, né? Agora, a questão do selo arte, Fernando, aqui no estado de Minas, ela está muito atrelada ao IMA, né? Eu acho que é o IMA que vai ditar, vai colocar as cartas aí em jogo. É preciso... A Letícia é de onde, hein? Ela não falou aqui. Letícia, por favor, se puder escrever no chat para nós de onde você é. Mas eu acho que vai ter que ter esse diálogo com o IMA. A gente vai ter que estar o tempo todo buscando aí um caminho para que o selo arte possa ser validado.
Certo, certo. Tá certo, Zé. Mas alguém quer comentar alguma coisa aí? Tem alguém do IMA aí que gostaria de fazer algum comentário? Tem muita gente aqui, eu não estou conseguindo, pelos nomes aqui, identificar alguém do IMA. Ok, então vamos passar para frente para uma próxima pergunta, José. Essa foi da Letícia, vamos ver a próxima aqui. A Letícia de Viçosa, tá, Fernando? Ah, Viçosa. Eu acho que o Christopher disse aí que eu acho que gostaria de falar. À vontade. Alô, Christoph? Gostaria. Ô, Christoph, por favor. Christoph. Bom, vamos continuar aqui. Quando ele puder, ele entra aí, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Parará, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. A Letícia. Depois da Letícia. Vem aqui, o João Belo faz um comentário. A Letícia dizendo que é de Viçosa. O Gustavo Augusto Lacorte. Zé Manuel, o que você acha de uma parceria dos campos dos IEFs próximos aos centros de produção de QMAs para capacitação de produtores? Não valeria a pena movimentarmos uma ação nesse sentido? Gustavo Augusto Lacorte. Gustavo, um abraço. Claro que sim, Gustavo. Nossa, eu tenho certeza que é uma ação muito, muito bem vista, uma ação necessária até. Mas aí, eu acho que é o seguinte, Fernando, eu tenho comigo que parceria, ela não precisa se limitar a 2 ou 3. Por exemplo, eu não abriria a mão de uma parceria com a Emater, que também trabalha com capacitação, que conhece metodologias tão quanto as universidades e institutos conhecem, que tem essa facilidade de agrupar os produtores, de uni-los, né, em prol de uma ação. Então, eu vejo que é uma ação fundamental, e aí, lá em Medeiros, que é o centro, nós temos lá Bambuí, o Gustavo também, né? O Gustavo acho que é o professor lá, né? O Gustavo, se eu não me engano, acho que o sobrenome dele é esse mesmo, não sei, não tô lembrando 100%, mas acho que é. É sim. Tem o Jonas também, que o Jonas faz um trabalho fantástico lá, né, Fernando? Maravilhoso. Então, eu conheço o Jonas desde que eu nasci, né? Então, não tem pessoa melhor de conviver, né, Fernando? Tem não. É uma referência como pessoa, como profissional, né, como pai. É verdade. E o Gustavo tá com ele lá. Eu tenho certeza que a parceria suas, né, com o pessoal da Emater e até mesmo de outras instituições mais distantes, me coloca aqui à disposição, né, de poder colaborar também com o ILCT. Eu acho que é o somatório de forças. Cada um com uma competência, unindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente soma muito. O Diego está dizendo aqui que o Christoph, ele é presidente da Associação Paulista de Queijos Artesanais. Ele poderia comentar conosco como é que está a situação lá, aproveitar a questão de legislação em São Paulo. Enriqueceria muito o debate aqui. Christoph, por favor. Opa, agora bom dia para todo mundo. Estamos ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Obrigado por participar. Nada, imagine. Eu escutei só parte, que eu tô na estrada, na verdade, teve umas falhas, mas eu gostei muito da parte que eu consegui ouvir. Primeiro, eu espero que eu vou conseguir assistir depois. Então, como o Diego falou, eu sou presidente da Associação Paulista do Queijo Artesanal. Eu nasci na França, eu estou no Brasil há 20 anos. Mais que isso, e eu estou produzindo queijo desde 2016 aqui em São Paulo. Uma das perguntas que eu tenho é todas essas pesquisas que foram feitas em relação às análises dos queijos para saber se elas o tempo de maturação, se tinha uma correlação com a qualidade do leite, porque no meu entendimento
a quantidade de coliforme que vai achar no queijo, ela é diretamente ligada à quantidade de coliforme que vai ter no leite. Se você não tem coliforme no leite, a menos que você faça uma grande besteira na produção, você não vai ter no queijo. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre o RTIQ dos queijos artesanais. Na minha opinião, se a gente começar a falar em RTIQ para queijo artesanal, é o fim do queijo artesanal, porque vai ser impossível conseguir, para cada variação do queijo, como o João Beiro falou, cada queijo em São Paulo, alguém falou 100, tem muito mais que 100, nós temos uma pequena associação, e já dentro da associação a gente já tem mais de 300 tipos de queijo. Então, como cada produtor vai registrar um RTIQ para um queijo único? Essa é uma preocupação que eu estou vendo aqui em São Paulo e também para o resto do Brasil. Desculpa, gente, mas estou dirigindo, tá difícil aqui fazer os dois ao mesmo tempo. Obrigado pelo seu esforço de participar com a gente, Christophe. E você conhece o Benoit Paquerot, que mora lá em Pernambuco, um outro francês também, não? Que é parceiro nosso há muitos anos. Desculpa, não ouvi o nome. Benoit. Não conheço, não. Eu ouvi falar dele, mas eu não conheço. Eu queria conhecer, para falar a verdade, que eu acredito que nós temos 4 franceses que eu conheço que faz queijo no Brasil. ele é uma pessoa bacana, ótima, vocês vão gostar dele. Mas, Zé Manuel, você quer comentar o que ele falou aí, por favor? Quero. Fernando, sobre regulamento técnico de identidade e qualidade, em Minas, nós temos os queijos muito bem definidos, né? O que é um queijo Minas artesanal, o que é um parmesão. E assim, eu não vejo, também como ele, necessidade de construir um RTIQ. É claro que é preciso você ter um mínimo, né? Para conduzir uma produção dentro de uma tecnologia e tudo mais. Agora, cravar ali características sensoriais, fisicoquímicas e tudo mais, eu acho que pode engessar demais e aí também eu acho que pode complicar. É um caso... Pode falar, Fernando. Não. Pode ir. Não perca seu raciocínio. Então, isso. Sobre a questão do leite, o Christopher, com certeza, tá? A conciliação é essa mesma. Quanto maior as contagens do grupo coliforme, de estáfilo também, no leite, maiores são as contagens iniciais no queijo. Tá? Por isso que a gente não pode abrir mão da matéria-prima em momento algum. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de discutir sobre esse assunto, sobre a qualidade específica inerente ao queijo, o foco tem que ser matéria-prima, tem que ser o leite. A gente tem que trabalhar em cima de procedimentos de higiene adequada, de ordenha, sanidade animal e logicamente, né, tudo dependendo do humano, né, da higiene pessoal e tudo mais. Então, o que você falou aí tem correlação direta, sim. É o que você falou lá atrás, né, Zé Manuel, das boas práticas agropecuárias, né, meu querido? Isso. Começa ali. Nós dois já discutimos isso muito, inclusive na defesa da sua aluna, que eu fui lá, participei da banca, tive o prazer e a honra de participar, a gente ficou conversando lá sobre isso, né? Verdade. Um tempão ali, enquanto a gente esperava dar o horário, né? Nós chegamos muito cedo lá, a gente velho acorda cedo, né? Mas tá certo, ok? Christophe, alô? Eu não sei se ele vai falar, mas vou deixar registrado aqui um convite a ele para tentar conhecer o Instituto, né? Depois que tudo isso passar. Tá ok, Júnior? Seria interessante a gente ter essa ligação com as associações, que através das associações a gente atinge com mais facilidade o produtor. Né? Ok, Júnior? Ótimo, Fernando, bem lembrado. Ele está aí. Estou aqui. Ô, Júnior, por favor, faça o convite oficial a ele aí. Você não só ao Christopher, né, mas a todos presentes aqui. A Cândido Tostes é isso aí, ela recebe as pessoas, os produtores,
as instituições de pesquisa, as instituições de ensino. É uma unidade que congrega vários setores, né? Então, fica o convite aí, estamos abertos a promover eventos nesse sentido, né? Então, Christopher, está aí o convite para você aparecer qualquer dia para tomar um café com a gente. Vamos organizar. Depois a gente pega os contatos e organizar isso. É um prazer ir lá conhecer. Faz tempo que eu quero ir lá. Ok, obrigado, Cristo. Só mais uma consideração aqui, minha. O professor Zé Fernando Mourão Cavalcante falou que votre fromage é fantástica. Merci. Já que você falou, deixa eu fazer um pouquinho de propaganda, então. Já que você falou do Mundial da Rachá, você sabe que o primeiro lugar foi um queijo paulista, e o terceiro lugar também foi um queijo paulista, que eu tive o privilégio do meu amigo Jambelo escolher para levar lá e chegar no terceiro lugar. Então, obrigado, João, de novo. Parabéns, parabéns, Cris. Eu acho que vocês estão desbancando Minas Gerais, nós não podemos deixar isso não. No próximo, né, Bernardo? Então, mas fazer uma concorrência saudável. Tá? É porque em Minas os queijos bons não sobraram para levar lá, foram todos vendidos. Preços caríssimos. Essa daí foi boa, viu? Essa daí foi boa. Xará, como você foi citado, você tem o direito de fazer um comentário aí. É o Fernando, professor Fernando, do Ceará. Se ele quiser fazer um comentário. Parabenizar aí o amigo Zé Manuel pela brilhante palestra. Esse assunto sobre legislação é um assunto bastante polêmico, né? E ficou bastante claro nessa palestra que nós precisamos avançar muito no Brasil em termos de legislação sobre queijos artesanais, ok? Eu mesmo estou aqui realizando uma pesquisa sobre maturação de queijo para encontrar esse ponto, tempo de maturação. Eu vou desistir, viu? Depois dessa, vou desistir. Porque realmente não existe uma legislação para queijos artesanais, né? Então, eu acredito que nós temos que avançar bastante. E com referência ao nosso amigo aí, Cristóvão, né? Realmente eu provei um queijo dele em São Paulo, numa feira que houve lá, e realmente é um queijo maravilhoso. Inoubliable. Voilà. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur le professeur. Eu só sei falar essas 6 palavras, agora não me aperta, não. Coincidentemente, calhou aqui. Obrigado você, Xará, obrigado, Christoph. Vamos continuar aqui com as perguntas. A Letícia Letts de Viçosa, ela gostaria de saber também sobre a utilização de rala para a produção de QMA. Se você acha que pela melhoria dos problemas, se ela pode ser adotada como fermento endógeno pela legislação. Acho que, de certa forma, você já respondeu essa pergunta, mas é melhor. Você pode até... Eu acho o seguinte, é preciso avançar mais antes da tomada de decisão. Inclusive, como eu falei, ficou uma pendência das análises sensoriais, e eu me lembro que no início, quando a rala começou a ser implementada no cerro, o pessoal começou a reclamar muito disso, de um sabor amargo no queijo, um diferencial que a rala estava trazendo, né? Inclusive, o pessoal é tão engenhoso, né, Fernando? O brasileiro tem que ser estudado, como dizem, né? Pela NASA. Da NASA. O pessoal ralava o queijo e colocava no leite e tal, substituindo o pingo. Aí, quando o queijo era informado, a rala, ela se apresentava no queijo, sabe? Umas manchazinhas no queijo e tudo mais. Aí o pessoal começou a descobrir que aquele queijo era de rala. Aí o que o pessoal fez? Começou a bater a rala no liquidificador e coar. Não tem jeito de saber mais. É desse jeito mesmo, mas isso faz parte da nossa cultura, né? A gente tem que... né? Muito bem. Vê se tem mais alguma coisa aqui.
O Gustavo Lage, ele quer saber aqui também de você, acho que o João Belo pode também colaborar bastante nessa pergunta dele. Alguma consideração a respeito do maturador diante da legislação? O Gilson também fica à vontade para comentar depois. Eu vou deixar, sim, o afinador, né, maturador, eu acho que a legislação foi muito feliz com isso, sabe, Fernando? Eu acho que abriu um caminho aí muito importante, que assim, eu vejo que a pessoa conhecendo a técnica, fazendo as alterações, inclusive por meio de um mesmo lote de queijo, ele pode gerar vários tipos, né? Perfeitamente. Né? Então, e assim, vou fazer, João, depois você manda o meu, tá? Mas vou fazer o João Belo veio aqui em Rio Pomba, num evento que nós fizemos no ano passado, e ele mostrou para a gente vários tipos de queijo que ele trabalha, né, em várias condições de maturação e tudo mais, cada um mais saboroso que o outro, sendo de um mesmo produtor, Fernando. Olha que fantástico que é isso, cara. Isso aí. Entendeu? Olha, no mundo, a diversidade é que é o fantástico, não é? Em qualquer coisa que você pensar, em termos do ser humano, essa diversidade, a diversidade cultural, a diversidade de cor, né? A diversidade de línguas. Isso é que é bacana, o conjunto disso é que cresce, né? Sim. João, por favor, meu amigo, fica à vontade, está em casa. Muito obrigado, José Manuel. Muito obrigado a todos. É um prazer. Com relação à legislação, na época da discussão, eu até propus um nível mais simplificado, né, para pequeno, né? Como o Zé Manuel levantou essa questão aí para o próprio queijo, né? Às vezes o nível de exigência, né, encarece muito a legalização do produtor, né? Então eu me lembro na época que houveram reuniões para a discussão da legislação, onde é que estava sendo contemplado o maturador afinador. E eu até sugeri alguma coisa nessa linha, mas quando saiu a legislação, não foi contemplado. Então, eu acho que isso pode também ser avaliado, estudado, para os próprios produtores de queijo, né? Porque, às vezes, o nível de exigência encarece. Parece que as últimas conversas que eu tive, que ficaria em mais de R$100 mil uma queijaria para atender às exigências atuais, né? Eu acho que é uma questão para ser discutida, porque não é simples, claro, né? Ok, obrigado, João. Gilson, alguma coisa aí? O Gilson acho que caiu. Sumiu. Não cai não, Fernando. Estou aqui ouvindo tudo. Perfeito. Obrigado. Só que eu não estou falando, eu só estou deixando a câmera desligada aqui. Mas, assim, o que eu acho, né, dessa que o Zé Manuel está falando? Acho que é fundamental e precisávamos, de fato, de ter a figura do afinador / maturador, né, na legislação. É um ator que está presente no processo, que não pode ser excluído do processo e tem que ser olhado para ele, né? Eu acho até que o nome, não sei se foi o melhor nome, afinador, né? Porque acaba que é uma adaptação da nomenclatura francesa, né? Mas, em tese, ele é um curador, né? É um maturador desse queijo, ele usa algumas técnicas, e o João Belo é um belo de um maturador, de um especialista, os queijos são maravilhosos, né? Então, eu acho que era necessário fazer isso sim. Estendendo aqui um comentário um pouco mais para a questão da legislação, eu acho que essa legislação, agora, ela está um pouco mais ampla, eu acho que ela abrange muitas coisas, acho que Minas Gerais, a gente fica brincando aí de Minas Gerais tem um potencial incrível, e tem mesmo. O meu medo era que nós perdêssemos essa diversidade que a gente vem percebendo ao longo dos anos, né? Então, assim, a gente tem que preservar essa diversidade de queijos artesanais. Então, a gente vê a França, e eu não tenho dúvida, França e própria Itália, não tenho dúvida de que Minas Gerais, não é nenhum demérito em relação a São Paulo, Santa Catarina, o Pará, não. Eu vejo muitas condições de Minas Gerais se equiparar a esses dois países em termos de produção, volume, diversidade e qualidade.
nós temos que avançar. Tem muita legislação, e quando a gente vê uma fala do José Manuel, assim, com tanta segurança, a gente vê que a gente pode avançar com um pouco mais de confiança mesmo, né? Esse medo do tecnicismo que a gente tem. A gente precisa separar a produção do artesanal e do industrial. Até porque a própria produção do industrial, se você for pesquisar, tem todos esses problemas. Você vai falar, você não acha listeria em planta industrial? É claro que você acha. Né? Então, assim, é o mesmo problema. Então, não podemos transferir isso para o produto artesanal. E quem estuda, né, então, assim, no meu mestrado eu fiz a pesquisa de Araxá. E no doutorado foi o Pingo da Canastra, e liderado pelo meu orientador Marcelo Rezende. Ele tem um grupo de pesquisadores, do qual a Andréa Marçal, que está aqui, faz parte, né, em conjunto. A microbiota dos queijos artesanais, microbiota endógena, esse queijo é vivo, então ela tem uma proteção. Não dá para você usar os mesmos argumentos. Eu costumo dizer que queijo artesanal você não pode comparar com queijo industrial, da mesma forma que o caprino e o ovino, você não pode comparar com uma vaca. É completamente diferente. São ruminantes, né? São laticínios, mas são completamente diferentes. Agora, eu acho que é importante a gente também só fazer uma reflexão, né, também do papel do produtor, que já tem dado um show nos últimos anos, né? Sinônimo de persistência, dedicação, confiança. Os caras dependem disso, né? E eles continuam esperançosos e com fé. Mas eu acho que o papel do produtor cada vez mais é mais forte. E de uma responsabilidade muito grande. Porque tudo isso que nós estamos falando, se acontece um caso, não tem nada a ver uma coisa com outra, de como aconteceu no caso da cerveja, a gente corre o risco de botar a cadeia toda a perder. Então, eu não estou dizendo que vai acontecer isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: a mesma responsabilidade, a mesma cobrança que a gente tem que fazer realmente do poder público, o produtor, por outro lado, tem que continuar com esse cuidado e com este zelo. E aqueles produtores que não são idôneos, que não são pessoas corretas, e a gente sabe que existe isso em qualquer cadeia, tem bons e maus pesquisadores, bons e maus profissionais de todo setor, também se vai ter produtor. Então, assim, a gente tem que chamar a atenção do produtor mal, porque ele pode colocar a perder em risco a cadeia. Né? E o que nós precisamos? É equilíbrio. E o equilíbrio está mostrando que esse padrão hoje de microbiológico é muito exigente e ele é muito, sim, perverso com esses pequenos produtores, com os produtos artesanais. Né? A questão da brucelose, da tuberculose, isso nós temos que vencer essa etapa o quanto antes. Não vou entrar, tem que ser certificado, tem que ser controlado. Mas é inadmissível nós imaginarmos que uma produção de um queijo artesanal de leite cru, nós tenhamos ainda brucelose e tuberculose. Isso não é aceito em nenhum outro lugar do mundo. Assim, eu estendi demais meu comentário, eu reforço meus parabéns, Zé Manuel, a EPAMIG e o LCT por conta dessa proposta, de muitos outros temas que vocês têm feito, né? O Fernando, o Jonas, todas essas pessoas, o Elmer foi quem eu aprendi também vendo a amar os queijos artesanais, todas essas pessoas que têm contribuído. Então, parabéns à EPAMIG, e dizer para vocês assim, nós temos hoje uma secretária de Estado que está muito envolvida com os queijos artesanais, e muito comprometida. Hoje aqui, eu já conversei com ela pelo WhatsApp, e há uma vontade, mais do que de governo, da própria secretaria em dar um andamento desses queijos artesanais. O momento é muito oportuno para a gente levantar, e a provocação do Zé Manuel foi fundamental. Parabéns. Gil, se você tiver a oportunidade de encaminhar ela, pelo menos parte dessa gravação, acho que seria interessante para ela, né, sensibilizar ainda mais, né? Não, perfeito, Zé Manuel. Na verdade, eu já havia dito, né, e vou fazer chegar a gravação, você pode ter certeza. Obrigado, Gil. Permite? Pois não, professor. Fica à vontade. Pegando e emendando aí nessa observação final, né, do Gilson e do José Manuel,
eu acho que, assim, eu observo que os problemas, né, eles são menores do que já foram no passado. Eu vejo um progresso, né, e significativo, né? E, além dessa observação muito pertinente do Gilson, de ser um problema, preocupação da política, é uma preocupação da sociedade. Então, assim, ele já extrapola, a gente já está sendo forçado a nos preocupar mais e dar respostas, né? O que eu vejo, e a gente já foi provocado 2 vezes a dar parecer nessa questão específica da maturação, do tempo de maturação, eu vejo aí, nossa, essa equipe aqui, né, preocupada, é a grande diferença entre opinião e argumento. Eu acho que a gente precisa entrar com argumento. E aí, ô Zé Manuel, essa colocação, né, que foi feita da legislação do gabinete, do ar-condicionado, né, nós temos a condição de romper com esse paradigma, nós temos que influenciar, porque se a gente não chega, a qualidade da legislação, da resposta, ela não vem, né? Então, eu acho que nós temos essa facilidade, nós temos essa oportunidade, um Estado que é grande, que é característica histórica, que é característica tradicional, mas com outros parceiros que estão aqui conosco, né, que eu tenho, às vezes, até curiosidade como é que estão sabendo do bate-papo tecnológico, né, que a gente já está no Brasil todo e também fora do país. Mas eu acho isso, nós temos essa oportunidade e temos a qualidade. O Instituto Pedro Toche, o aparato do Estado, a estrutura do Estado conhece, tem essa preocupação, como muito bem abordado pelo Gilson agora e também na oportunidade que ele teve aqui. E o Pedro Toche, né, com esses 85 anos de história, de reconhecimento, temos eu diria assim, mais do que a qualidade, porque isso a gente tem. Temos a necessidade de interferir nesse sentido com os argumentos, né? As opiniões nossas vão ser muito bem aceitas, mas nós temos mais do que isso, nós temos argumento para acrescentar e ajudar nesse particular. Obrigado, Sebastião. professor. Gilson, fica à vontade. Eu só queria fazer fazer uma pergunta para o Zé Manuel. Eu vi uma pergunta interessante aqui no chat. Se você, Zé Manuel, apesar do avançar da hora, puder fazer um comentário objetivo sobre a influência da ecologia bacteriana, né, ou microbiana, com a produção de enterotoxinas. Eu queria encerrar minha fala aqui, já dei os parabéns ao amigo e o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, mas a Sebastião, eu queria dizer assim, que esse tem sido um fórum muito importante para o debate dos queijos artesanais. Então, assim, parabéns à equipe do ILCT por estar permitindo, né, que a sociedade e os atores envolvidos no assunto queijos artesanais possam ter esse fórum aqui. Vocês têm dado uma contribuição incrível, além das pesquisas que vocês já fazem. Parabéns. O Gilson. Obrigado, Gilson. Eu acho que foi até o Max que fez essa pergunta, não foi? Foi o Max? Não cheguei lá ainda, que eu estava vendo aqui, Zé Manuel. Max, foi você? Acho que a professora Andréia também fez, e o Max. Acho que os dois falaram o mesmo tema. Acho que é a mesma... Bem, eu penso o seguinte, a sugestão é flexibilizar, sim, é usar a legislação europeia para poder, né, se adequar aqui à nossa realidade de queijo e leite cru. Agora, se você me falar assim, você tem certeza absoluta que os parâmetros adotados lá podem ser adotados aqui, aí eu já digo para vocês que eu não tenho certeza absoluta. Que aí a gente poderia, sim, por meio de pesquisas, ratificar ou mostrar o contrário a respeito disso. Então, eu não vou ser leviano aqui em dizer que tudo que é aplicado num lugar também se aplica a outro, mas já é um caminho, já é um direcionamento, já é um apontamento de alteração, né? Então, se de fato o Estado, principalmente, né, tiver condição de canalizar por meio, não precisa nem de ser edital nem nada, EPAMIG e ILCT. Olha, vamos usar a equipe de vocês e a FUNED para a gente poder resolver esse problema. A partir de 10 a 5 por grama de Staphylococcus aureus no queijo. Vamos fazer análise de enterotoxina, ou até mesmo menos, a partir de 10 a 3 que seja. Vamos fazer as análises de enterotoxina, vamos ver, por exemplo, as condições de produção
Vamos pegar aí 2 níveis de produção, uma queijaria que esteja em condições horríveis, vamos dizer assim, insalubres e tudo mais, vamos pegar uma que está cadastrada, vamos pegar uma que trabalha com leite de boa qualidade, que aplica as boas práticas e tudo mais. Vamos fazer esse comparativo, né? E aí vamos fazer uma pesquisa que, de fato, foque naquilo que está sendo desejado, que é a alteração das contagens do grupo de estafilococos. Aí eu acredito que possa ser um caminho. Ok. Zé Manuel, obrigado. Júnior, estamos no avançado da hora, né, amigo? Isso, Fernando. Obrigado. Espera aí, Júnior, só queria pedir às pessoas aí que não tiveram as suas questões, as suas perguntas respondidas, vou deixar meu e-mail aqui no chat, passa para mim que eu repasso para quem vocês quiserem, tá ok? Vou deixar aí agora. Júnior, vai lá. Obrigado, Fernando. Obrigado, Zé Manuel. Maravilhosa apresentação. Você, como sempre, muito competente, né? Sempre levando muito a sério todas as atividades que são te passadas, né? Os desafios. Fernando também foi maravilhoso, né? Conseguiu buscar aí o objetivo desse espaço, que é provocar o público, né, a interagir, né? É esse o nosso objetivo. Isso aqui não é uma palestra, isso é uma reunião, né? O espaço é de todo mundo, apesar da gente ter um convidado e um moderador, né? E também é um espaço de autoajuda. Nesse momento de pandemia, a gente tem aí esse encontro semanal, né? E assim, é um delivery também de conhecimento, né? Agradeço aí o Gilson pelo apoio, né, pelas palavras de apoio ao nosso evento. Hoje, sinceramente, eu pensei que não ia passar de 100, mas nós chegamos aí a 122 pessoas, né? Por causa do feriado, muita gente já viajou, né? O pessoal doido para sair de casa um pouquinho. E assim, fiquei muito feliz com o conteúdo apresentado, com a imensidão de discussões que gerou e que vão gerar, né? Queria falar também que a Cândido Tostes, a EPAMIG Cândido Tostes, nunca fechou os olhos para o queijo artesanal, né? E nem vai fechar, sempre vai ter um espaço. Lógico, a gente trabalha também em outras frentes, né? E ficou claro, mais uma vez, nós percebemos a importância da pesquisa nessa área do queijo artesanal, né? O Estado hoje não consegue usar totalmente sua capacidade de pesquisa. A gente tem carência aí de editais, principalmente nos últimos 3 anos, né? E assim, a sorte que a gente tem várias frentes de trabalho, né? Que é aí dar aula, dar curso, fazer treinamentos. Estamos envolvidos aí em vários comitês, em vários trabalhos, né? Então, e agora, principalmente na pandemia, a gente tem mais atividades do que a gente consegue fazer, né? Mas eu queria registrar aqui a presença aí do professor Sebastião, nosso chefe, né? Obrigado, professor, por ter ficado aí. Eu sei que a agenda é cheia, né? Dos alunos do ILCT, do Gilson, da CEAPA, do pessoal do IMA, da EMATER, do pessoal da EPAMIG, né? Os professores, as associações aí, a PROCAN, né? As associações do Cerro, Cooperativa do Cerro, na pessoa do Dr. Carlos Drummond, a presença do Christopher de São Paulo, da professora Érica Granato, lá da UFOP, da Helenice Gonzalez, do João Belo, maturador, afinador de queijo, aí, nosso amigo, do professor José Fernando Mourão, que participou bastante, aí, obrigado pela presença, Marciana, da EMATER, a Michele Carvalho, que tem dado uma contribuição muito grande nessa área de queijos artesanais, obrigado pela presença. Professor Maximiliano Soares Pinto, nosso amigo aí de longas datas, né? Que também é um pesquisador nessa área também. Professor Múcio Furtado,
obrigado pela presença, Natália, ex-aluna, Ricardo Boscaro, né, do Sebrae, aí, que sempre está presente nos nossos bate-papos, né? Obrigado. E a Tatiana, do Nuvilac, do Polo do Leite, e agradecer a todos aí por esse momento, por essa reunião, né, e já convido para participarem, né, da próxima reunião que teremos na semana que vem. Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês verem o tema, né? Será com a Maiara Souza Pinto, do MAPA, né? A moderação de Valdeane Cerqueira. A Maiara vai falar das alterações, né, do risco A na área de leite e derivados, também é um assunto muito importante. Então, nós contamos com a presença de todos, né, nesse espaço, e pedimos aí que fiquem saudáveis, né? Em nome da EPAMIG e LCT, agradecemos a presença de todos, desejamos saúde e paz, que tenham um excelente final de semana e quem puder, fique em casa. Então, gente, essa gravação vai ficar disponível, né, no nosso site. Quem quiser